coube a mim também a responsabilidade de compartilhar a palavra. E a despeito da função que eu ocupo, esse é sempre um momento em que eu faço minhas as palavras de Paulo. Me apresento com temor e tremor. Eu quero ler um texto bíblico que nós já lemos. Nós estamos seguindo uma carta, numa série, a carta aos Efésios. Semana passada nós chegamos no ponto, não foi coincidência, não foi planejado, foi apenas o acaso. Estávamos no capítulo 4, nesse texto que lemos hoje, e vamos ler de novo. Que eu considero um texto muito básico, muito fundamental para falar da unidade cristã. Mas hoje eu vou contextualizar com uma narrativa bíblica do livro de Neemias, que também eu admito e entendo que às vezes a igreja precisa ver alguma coisa acontecer para não acreditar apenas naquilo que está sendo dito esporadicamente. Então, vislumbrar uma história pode nos ajudar a descobrir que Deus faz quando nós realmente estamos dispostos a lutar por isso. E eu quero ler, mais uma vez, Efésios capítulo 4, de 1 a 6. E, é claro, é apenas ponto de partida. Eu quero ler 2 versículos em Neemias. Um é o 4 e 6, e o outro é o 8 e 10. É só para a gente ter como ponto de partida. Então, eu peço a vocês que fiquem em pé. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Neemias capítulo 4, versículo 6. Como eu disse, é uma narrativa longa, mas nós vamos ler esses 2 versículos. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias 8, versículo 10. Disse-lhe mais: comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor Haroldo, vamos. Vamos orar, amados. Pai, nós te damos graça pela tua presença maravilhosa neste ambiente, neste santuário. Estamos aqui para te adorar, Senhor, também para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco esta noite, Senhor, a cada coração que o teu Espírito, Senhor, possa preparar as nossas vidas para receber a tua palavra. Te apresentamos ao pastor, que o Senhor mais uma vez venha usá-lo como instrumento em tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito também se apodere da vida dele, Senhor, e que o Senhor fale com cada um dos teus filhos que aqui estão. Recebe a nossa gratidão em ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém.
Podem ocupar os seus assentos, meus irmãos. O livro de Neemias não é apenas uma história sobre a reconstrução de um muro, como muita gente imagina. Acho que grande parte dos leitores da Bíblia o vê apenas assim. Mas é uma narrativa poderosa sobre o propósito de Deus, que se manifesta na unidade disciplinada do seu povo. Neemias era só um copeiro do rei, o rei da Pérsia, Artaxerxes. Ele estava vivendo de maneira muito confortável, tranquila. Mas quando soube que Jerusalém estava em ruínas e o seu povo em grande miséria e vergonha, seu coração quebrou. E ele chorou, jejuou e orou. Porque a missão de Neemias era impossível aos olhos humanos. Era uma coisa difícil de se imaginar. Levantar um gigantesco muro sem recursos e com a oposição feroz dos seus adversários. Mas, por incrível que pareça, esse muro foi construído em inacreditáveis 52 dias. O sucesso não se deveu apenas porque a liderança de Neemias prevaleceu, mas por causa do comprometimento do povo à unidade de todo o povo de Deus. A igreja hoje é o muro de Deus no mundo. Seu instrumento de testemunho e serviço. E a nossa missão, que é pregar o Evangelho e servir, só pode ser cumprida quando vivermos a realidade desse texto de Efésios capítulo 4, versículo 6. Há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé. Se a unidade é o alicerce, então Neemias vai nos dar a planta da construção. Vai nos dizer como fazer. Vamos aprender 3 lições cruciais que transformaram uma multidão desorganizada em um só povo, com uma só missão. E é por isso que eu estou intitulando esse texto assim. Um só povo, uma só missão, a força inegociável da unidade. E essas 3 partes que nós vamos ver são as seguintes. Primeira delas, eu vou citar, para depois vocês acompanharem. A unidade começa com um propósito comum e compartilhado. É muito difícil você se unir dentro de uma coisa sem propósito. Você precisa de alguma coisa que te motive. Vamos nos juntar para fazer tal coisa. Se não tiver propósito, não tem como fazer muita coisa. A segunda coisa, e eu acho que isso serve muito para a nossa vida cristã, porque a unidade é forjada e testada na adversidade. Uma das coisas que nós mais resistimos, mas a vida cristã tem os seus percalços, tem as suas adversidades intensas, tribulações, perseguições, aflições, dores e dificuldades o tempo todo. E é nesse momento dessas dificuldades que o Senhor nos fortalece. E a terceira coisa que nós vamos ver, a unidade é celebrada na alegria e na adoração comum ao nosso Deus. É por isso que nós fazemos o celebrar, porque nós estamos aqui para adorar o Senhor juntos, para a glória do Senhor. O texto de Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18, comparando com Efésios, capítulo 4, versículo 5, um só corpo, uma só esperança, um só Senhor. Eu acho interessante porque Neemias não impôs o trabalho. Ele levou o povo assim Ele soube da informação, ele estava lá quietinho no seu cargo, na sua função, bem tranquilo. De repente ele perguntou, curiosamente, como é que vão aqueles irmãos que não foram trazidos para o cativeiro? Ah, é uma miséria. Estão derrotados, os muros estão queimados, derrubados, as casas, está uma coisa, um caos terrível, não sabemos o que se passa ali, está terrível. Aí ele então começou a chorar, rasgou as suas vestes e chorou, e jejuou, e orou, e depois foi compartilhar isso com o povo. Então essa coisa de compartilhar, dizer assim, meus irmãos, nós temos que fazer alguma coisa. É uma história muito longa. Ele vai ao rei, o rei percebe a sua tristeza, pergunta do que se passa, e ele conta todas as suas dificuldades, e ele está ali com o coração partido. E quando ele ganha a oportunidade, quando ele tem essa oportunidade, ele então vai compartilhar isso com o povo.
Ele cria uma urgência no povo. Nós não podemos deixar isso desse jeito. E é claro, ele não podia fazer sozinho. E o povo também não podia fazer aos olhos humanos. Ninguém dava conta de fazer isso. Mas o que será feito? Ele compartilhou essa sua visão. Ele disse, nós não podemos ficar assim. Nós temos que romper essa dificuldade. E aí então o povo respondeu com entusiasmo, dizendo assim, vamos fazer. E olha, tudo acontece quando o povo decide fazer. Se o povo não está decidido, se o povo não está disposto, não adianta, o pastor sozinho não faz nada, as lideranças não fazem nada, eles começam a bater daqui, mas se o povo se unir, tudo é possível. E então a dor foi transformada numa visão unificadora. Quando ele compartilhou a sua dor, quando ele contou as suas histórias, quando ele disse, olha, a cidade está assim, o povo está assim, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, está desse jeito, nós precisamos tomar uma atitude e nós precisamos fazer juntos, nós precisamos lutar juntos, porque o nosso Deus há de nos dar força. Vamos reconstruir. E vamos acabar com essa zombaria, com esse opróbrio, com essa vergonha. É terrível quando o povo passa uma aflição como essa, dizendo assim, nós estamos aflitos, nós estamos envergonhados. Porque os muros não significavam apenas uma questão de, para estar protegendo a cidade, não. É uma questão de dignidade. É uma questão de você dizer assim, meu Deus, isso aqui é o que nós temos, é a nossa casa, é o nosso reino, como podemos deixar isso assim? Vamos lutar por isso e vamos lutar juntos, nós podemos fazer isso. Então, a unidade é uma ação focada na missão. Temos um propósito agora, temos uma coisa para fazer, é uma missão inegociável. Glorificar a Deus e cumprir a grande comissão é a responsabilidade da igreja também. A unidade existe para a missão. Quando nós falamos, olha, vamos fazer a obra missionária, vamos levantar, vocês sabem muito bem como aconteceu ao longo de tantos anos. E quando nós começávamos a falar em missões, as pessoas diziam, com todos os desânimos que aqueles inimigos diziam, não vai dar certo, o dinheiro é muito caro, o dólar é muito alto, você vai mandar e vai passar vergonha, eles vão ter que voltar para cá doentes, a passagem custa um absurdo, e tudo é difícil. Mas, meus queridos irmãos, é possível. E como é possível? É possível juntos. Sozinho não dá conta não, um grupo pequeno não consegue não, mas uma igreja toda é possível. Eu me lembro daquela época, dizia assim, quanto custa um sustento de um missionário? Naquela época, $500. Meu Deus, a igreja não tem como custar isso. Tem, basta cada membro dar $1. $1 por mês não custa nada, é muito para 2, para 3, mas para muitos é possível. Então o povo precisa se unir. E Neemias entrou naquele terreno e disse assim, eu já sei, nós vamos fazer uma estratégia aqui muito interessante. Sabe uma coisa, olha irmãos, tem uma coisa terrível, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção naquela situação, naquele caos de Jerusalém, naquele contexto, era o lixo e o monturo. Tudo amontoado nas portas, perto das casas. Você já pensou você morar perto de um lixão? Você já pensou você morar perto de um lugar terrível? E os lugares que você já andou na vida que tem aquele lixão terrível? Eu me lembro quando eu fui visitar o Peru, as nossas missionárias estavam lá, e nós fomos comprar um objeto da feira, perto da casa delas, e havia um lixão, e a mosca passava assim, não tinha como. As pessoas cortavam o frango lá na feira, e era já abanando, e não tinha jeito, era uma coisa terrível. É terrível morar perto de um lixão. Mas Neemias diz, mas nós temos uma saída. Lá perto da sua porta, lá perto de onde você mora, a Jerusalém tem 12 portas. E nós vamos dividir aqui, cada pessoa que mora naquela cidade ali. Você que está perto daquela porta, junta lá a sua equipe e transforma e carrega lixo para fora, reconstrói a porta, faz isso. E você na sua, e você na sua, e você na sua. E todo mundo começa a se unir, e o povo começa a acreditar, e é possível. E todo mundo vai fazendo a obra com coragem e acreditando, porque se não acreditar não funciona. Tudo que a igreja precisa fazer, precisa ser com fé. Divisão por localidade, o muro foi dividido em seções, e cada pessoa, cada família reconstruiu uma parte diante da sua casa. Isso liga o interesse pessoal à obra pública e tira o lixo, tira o entulho de dentro de casa. Às vezes, para Deus fazer uma obra na nossa vida, nós também precisamos varrer o lixo para fora. Aquela lixaiada que está dentro da nossa mente, aquele lixão que está dentro do nosso coração, aquele lixão que está dentro da nossa vida, da nossa casa, nós precisamos varrer para
para fora, para poder Deus trabalhar na nossa vida e encher o nosso coração com a sua graça. E aí então, quando eles estavam assim, começaram o trabalho em conjunto. Eu achei muito interessante, eu acho muito interessante, eu sou apaixonado por esse texto, quando diz assim, e eles trabalhavam, eu vou fazer aqui o resumo, sacerdotes, levitas, líderes, cidadãos comuns, trabalhadores, ricos, pobres, nobres, todo mundo com a mão no ferramenta, com a mão trabalhando. Não tinha essa história de dizer assim, não, eu sou da elite. Não existe elite no reino de Deus. Sabe o que acontece hoje? Aqui nesse momento aqui. Nesse momento aqui, a DGO funciona assim. Tem engenheiro, tem advogado, tem médico. E a maioria deles, os que estão na obra, tem uns no banheiro, eles lavam o banheiro, eles vigiam o carro lá fora, eles trabalham aqui, eles arrumam coisas, eles passam pano no chão, eles resolvem os problemas, ele cuida de criança, ele faz as coisas todas, e não importa a função que ele tem lá fora. Aqui ele é servo de Deus. E ser servo de Deus é um grande privilégio, ser servo de Deus é uma grande honra. Então nós precisamos a cada dia, nós precisamos ver isso e crescer ainda mais nisso, que no reino de Deus, irmãos, existe eu sempre gosto de fazer uma comparação, que existe uma diferença grande entre voluntários e servos. E quando eu fico olhando hoje, por exemplo, o dia foi um dia totalmente cheio, né? Muita gente trabalhando para lá e para cá, correndo para cá, e esse povo levantou cedo, e ninguém chamou para levantar, ninguém ligou para a casa de ninguém para dizer, acorda que está na hora, ninguém precisou falar nada, e tem gente que veio de longe, que veio de fora, e gastou, investiu o seu trabalho, investiu as suas economias, investiu o seu esforço, investiu a sua mão de obra, e ninguém precisou fazer nada. Por quê? Porque não são voluntários. Sabe quem são os voluntários? Voluntários são aqueles que, quando eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas é assim, eu não sei até quando, porque a gente não é reconhecido. O pastor nunca fala, nunca lembra, né? O voluntário, se ele tiver um dia de indisposto, você liga para a casa dele, não, hoje eu não vou não. Eu sou voluntário, eu vou na hora que eu quiser. O voluntário, se ele não for aplaudido, se ele não for elogiado, se você não falar no público, olha, foi o fulano que fez, ele larga tudo e não faz mais, porque ele é voluntário. O servo não, o servo acorda de madrugada, trabalha o dia todo, faz para a glória de Deus, e não importa o tamanho do trabalho e da responsabilidade, ele é servo. Não importa o cargo que ele ocupa na sociedade, não importa se ele é militar de alto escalão, não importa se ele é juiz, não importa se ele é o grande empresário, aqui no reino de Deus, todo mundo é servo. E foi isso que aconteceu. Quando Neemias começou a executar esse projeto, ele disse, agora nós temos um propósito, agora nós temos que reconstruir a nossa casa, agora nós temos que proteger a nossa cidade, agora temos que refazer esses muros, agora temos que tirar esse entulho para fora. Temos que limpar isso tudo. E nós só vamos conseguir fazer isso se o povo pensar com o mesmo propósito. Um coração, um corpo, um espírito, uma esperança, uma fé. O povo tem que ser um. Quando o povo é um, tudo acontece. Olha, a igreja primitiva se lembra, era um coração e a alma do povo. Deus operava suas maravilhas porque o povo pensava igual. Até Deus ficou, de certa forma, ressabiado quando viu o povo construindo a Torre de Babel e disse assim, eia, eles são um lá na terra, o coração e a alma deles são um. Vamos descer lá e confundir as línguas. Porque até Deus se preocupou com essa unidade porque o propósito não era bom. Ou pelo menos não era viável naquele contexto. Agora, se nós temos um propósito, e temos, sim ou não, igreja? A evangelização do mundo ainda é a nossa responsabilidade? A obra missionária ainda é o nosso dever? Pregar o evangelho em todos os lugares ainda é a nossa função? Atender e socorrer a necessidade dos mais necessitados ainda é o desafio da igreja? Então nós temos um propósito.
Sabe, um propósito que nós não podemos fazer sozinho, um propósito que não é do ministério X, do ministério Y, um propósito que não é do pastor fulano, do Beltrano, um propósito que não é da organização do setor X, é um propósito do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que foi chamada para executar a sua obra. E é esse propósito que nos motiva a sermos um em Cristo Jesus. Mas tem uma outra coisa. É que toda luta, todo trabalho, tudo que você faz para Deus, é geralmente na dificuldade. Neemias capítulo 4, versículo 6, versículos 17 e 18. Uma história também, suportando-vos uns aos outros, carta aos Efésios. Suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos para preservar a unidade do Espírito. Significa que se não houver esforço, você não consegue. Porque logo no decorrer do trabalho, no meio da missão, começam então as adversidades. A união verdadeira é testada pelo escárnio, ameaças externas, desânimo interno, falsidade dos irmãos, como o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Os sujeitos chegavam lá e ameaçavam e faziam de todo jeito e tentavam persuadir, e eles zombavam. Ah, não vai dar certo, não vão conseguir não, pode ficar tranquilo. Quando eles terminarem de fazer esse muro, uma raposa vai passar lá perto, balançar o rabo, quando encostar no muro vai derrubar. Isso, eles não têm essa estrutura não. Você nunca foi zombado assim não? Você já recebeu essa zombaria quando você fala que é um servo de Deus, lá no seu trabalho, lá na repartição onde você vive, nos ambientes onde você fala, e você, isso é um crente, isso não vale nada. Olha, eles estão equivocados, o povo de Deus é forte. O povo de Deus é vivo. Aí então, Neemias transformou o medo em ação, incentivou os irmãos e disse: irmãos, não desanime. Olha, eles estão tentando perseguir de todo jeito, estão atrapalhando, estão zombando, mas nós vamos pensar diferente. Lutem pelas vossas casas, lutem pelos vossos irmãos, lutem pelos vossos filhos, lutem pelas vossas filhas, lutem! Lutem pelas vossas famílias! Vamos lutar juntos! E sabe o que ele fez? Dividiu o grupo, metade do grupo armado, os moços armados, e a outra metade trabalhando. Mas os líderes que estavam trabalhando também, que tinham que trabalhar, que tinham que comandar, uma ferramenta na mão e a espada na outra, a arma na outra. Sabe o que isso quer dizer? Que o crente vigia e trabalha. O crente tem adversário, o crente tem inimigo, o reino de Deus tem oposição, tem gente tentando atrapalhar o nosso ministério, tem gente tentando atrapalhar que a igreja cresça, tem gente querendo atrapalhar a obra missionária, tem gente querendo atrapalhar a evangelização do mundo, mas nós não podemos recuar. Uma espada na mão e a ferramenta na outra, e ainda tinha os trombeteiros. Os trombeteiros, olha, onde vocês estiverem, se vocês forem atacados, toquem a trombeta. E sabe o que vai acontecer se a trombeta tocar? Todo mundo vai para lá. Porque juntos, irmãos, juntos, nós somos invencíveis. A unidade do Senhor é inegociável. Nós somos invencíveis juntos. Nós não podemos vencer separados. Nós não somos fortes separados, mas juntos nós somos fortes. Nós somos um corpo só, uma estrutura só, temos condições de vencer qualquer adversário. Então o povo avançou, o povo criou ânimo para trabalhar, e na vigilância compartilhada, com a ferramenta na mão e a espada na outra. Significa, sabe o quê? Quando você entra na obra de Deus, você tem adversário, você tem inimigo, você tem gente tentando te destruir, você tem gente atrapalhando a obra que você está fazendo, tem gente colocando gosto ruim, dizendo que não vai conseguir, e quando não consegue, ameaçam de ataque, e você diz: não importa, se vierem, estaremos preparados para vencer. Um dia, tentaram dizer: já que a gente não consegue vencê-lo na força, vamos tentar ganhar na conversa.
Neemias, olha, nós cedemos, nós vamos abrir mão, nós arregamos aqui, não dá mais para brigar com você, eu já vi que você está decidido mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vamos descer, vamos conversar, fazer aqui embaixo, vamos fazer uma obra aqui embaixo, quem sabe vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma reunião. E Neemias deu a célebre resposta: eu estou envolvido numa grande obra, eu não posso descer, eu estou engajado, eu estou comprometido com o reino de Deus, eu estou agarrado com a obra do Senhor, e eu tenho uma multidão para motivar, eu tenho uma obra para construir, eu tenho uma tarefa para executar, eu não vou recuar, eu vou até o fim. A força do povo, porque o povo avançou, e avançou com vigilância. Irmãos, você quer vencer na vida? Então vigie também. Não pense você que ser um cristão é uma coisa fácil, não. É uma coisa que tem que ter compromisso e responsabilidade. O diabo está o tempo todo espreitando, tentando derrubar um e outro, atrapalhar a vida espiritual de um e de outro. E o cristão precisa ser vigilante. É por isso que aqueles homens não largaram as suas armas. E a espada é a segurança que ele tinha. Olha, eu sei que eu vou ser atacado, eu sei que vou atacar, mas olha o que ele disse: lutem pelos vossos irmãos, lutem pelas vossas filhas, lutem pelos vossos filhos, lutem pela vossa mulher, lutem pela vossa casa, lutem pela vossa família. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem alguma coisa hoje mais atacada no mundo que a família? Tem algum inimigo mais feroz em cima da família do que os que nós estamos vendo no século 21? A família é ou não é atacada? Você é o pai da família? Você é o chefe da família? Você é o sacerdote da família? Lute por ela. Porque a força da igreja, irmãos, se manifesta no enfrentamento corajoso da adversidade. A unidade exige unanimidade, humildade, longanimidade, para que os dons diferentes que nós temos possam nos ajudar a vencer, segurando armas e carregando as cargas juntos, porque nós temos essa missão juntos. Precisamos lutar juntos. Nossos adversários estão o tempo todo tentando impedir a obra de Deus, tentando impedir o sucesso da igreja, o avanço da igreja, mas não vão conseguir, porque nós vamos passar por cima dele. Nós somos mais fortes, porque nós somos juntos, nós temos um Deus que é maior. Então só simplesmente entender que temos que enfrentar, porque eu acho que de vez em quando tem aqueles irmãos que desanimam. Já viu aquela história no final do ano? Eu acho que todo mundo passa por isso. Chega no final do ano, eu acho que esse ano eu não vou, eu vou entregar minhas funções, eu estou assim, estou cansado, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer não sei o quê, eu vou viajar e aí eu vou estar um mês fora, e eu também não dou conta porque está assim, e eu estou cansado, eu mereço descanso. Olha, cuidado para esse descanso não ser a sua morte, porque é o melhor descanso que tem no mundo. É você morrer e descansar logo de uma vez. Porque se você quiser viver, existe uma diferença entre viver e estar vivo. Eu prefiro viver. Agora, quando os inimigos não tiveram mais chance, a Bíblia diz que em 52 dias, irmão, nós estamos falando de uma cidade. Não estamos falando de um muro da igreja. Não. Falando de um ambiente grande, de um trabalho árduo, difícil. 52 dias, lá em cima do muro. Terminou, fechou os portões, venceu tudo. Mas o reparo físico era uma das missões. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa reparar.
a restauração espiritual, a restauração da alma, a restauração do coração. Houve um momento que a obra foi interrompida, porque os ricos estavam explorando os pobres. Neemias quase que enlouquece. Devolve, vocês estão fazendo pior do que os ímpios. E arregaram tudo, voltou tudo de novo. Porque se não houver a unidade, se não houver o compromisso, se não houver o altruísmo, não é possível vencer. Mas quando eles concluíram isso, Neemias capítulo 8, versículo 9 e 10... Um só Deus e Pai de todos, Efésios capítulo 4 e 6. Porque após a missão, o povo se reuniu para um ato de adoração e quebrantamento. E não foi apenas uma reunião secular. Eu vou reunir aqui para fazer uma reunião de quebrantamento. E sabe, nessa reunião de quebrantamento, chama o Esdras. E abre a palavra de Deus. Meus queridos, tem uma coisa que nós precisamos ressuscitar do contexto do cristianismo. Tem uma coisa que nós precisamos resgatar na nossa vida. Tem uma coisa que a igreja do Senhor precisa buscar com ímpeto, com coragem. O crescimento por meio da palavra de Deus. O aprendizado da Escritura Sagrada. É por isso que a igreja tem curso, tem doutrina, tem escola bíblica dominical, tem diversos cursos. Todos os meios são usados para fazer você voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento que nos dá toda a riqueza. É a palavra de Deus que fortalece o crente. É a palavra de Deus que faz o jovem vencer o maligno. Nós não somos nada sem a palavra. Foi por isso que quando chegou nesse momento, olha, já está bom, o muro está pronto, a cidade está fechada, nós estamos seguros, mas e o seu coração como está? E a sua alma como está? E a sua vida espiritual como está? Está na hora de se preocupar com uma outra coisa. Abrir a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando foi aberta lá no livro das Crônicas, quando Josias leu a palavra de Deus e mandou convocar todo mundo, toda a cidade, para ler a palavra de Deus, e o povo se rasgou, se quebrantou, grande avivamento foi feito, grande celebração foi feita, uma grande Páscoa foi feita, como há muitos séculos não havia, porque o povo deu lugar à palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não somos nada. Então Esdras leu a palavra e gerou arrependimento, emoção e choro e um exemplo da manifestação de Deus no meio do povo. Quando a palavra chega, Deus se manifesta. Quando a palavra chega, Deus age na sua vida. Então, meus queridos, coma a palavra. Viva a palavra de Deus na sua vida. Você precisa dela. Jovens, como é bom ver os jovens estudando a Bíblia, agarrado com a Escritura Sagrada, frequentando os cursos e participando e buscando e pesquisando e estudando e dizendo, eu vou crescer, porque Neemias e Esdras transformaram aquele choro em celebração, dizendo, ei meus irmãos, chega, eu não quero ninguém triste hoje, eu não quero desanimado não, eu quero todo mundo feliz, sabe por quê? Porque obedecer à voz de Deus faz Deus alegre. Quando Deus é obedecido, Ele se alegra. E sabe o que ele diz com isso? Quer fazer Deus feliz? Quer fazer Deus alegre? Ande no seu caminho. Obedeça a sua palavra. Siga as suas leis. Estude as suas escrituras. Cresça no conhecimento de Deus. E faça Deus alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer força? Você quer vencer o adversário? Você quer vencer as provas? Você quer vencer a luta? Você quer vencer o pecado? Você quer vencer as adversidades da vida? A alegria do Senhor é a nossa força.
Isso me faz lembrar uma situação bem interessante. A celebração sempre é um negócio extraordinário. Você se lembra quando Davi quis trazer a arca de Deus, que estava lá em Kiriat Jearim durante tantos anos? E ele então diz, eu vou trazer para Jerusalém. Mas ele cometeu um erro, fez uma imitação do procedimento dos filisteus, e uma pessoa morreu, Uzá morreu lá no meio da trajetória. Ele ficou desanimado, deixou a arca lá na casa de Obed-edom. E não dá para continuar o trabalho. Mas depois ele ficou sabendo de uma história. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz assim, e Deus abençoou esse Obed-edom abundantemente. Porque a arca de Deus, que é símbolo da presença de Deus, estava na casa dele. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer você crescer. Aí Davi disse, então vou buscar a arca. Vou fazer certinho agora. Traz os sacerdotes e vem de lá para cá. E aí então nós temos uma coisa interessante, irmão, porque houve uma celebração incomparável. E olha, a unidade nacional de Israel naquele dia foi selada pelo júbilo sincero, compartilhado, a adoração verdadeira e não pela força militar. Não é a guerra, não são as armas, não são os exércitos, não são os poderes, mas todo o povo celebrando ao Senhor com alegria, com um só coração, com um só temor, todo mundo junto, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Deus, um só Senhor, e Ele é Pai de todos. A nossa alegria é ver a mão de Deus agindo no meio do seu povo. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quando um só Deus e Pai é o centro da adoração, a sua alegria se torna um elo que une e fortalece a igreja para cumprir a sua missão. Um povo, uma missão. A história de Neemias nos ensina que a verdadeira unidade não é a ausência de diferenças, mas a capacidade de trabalharmos juntos em prol de um propósito maior. Cada família, cada homem, cada mulher de Jerusalém, com todas as suas idades e habilidades, foi essencial para a construção do muro. Da mesma forma, cada membro da igreja é fundamental para a nossa missão. O apelo de Jesus em João capítulo 17 é a nossa oração final, para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. A unidade da igreja não é opcional, é essencial. É a nossa força e o nosso testemunho mais poderoso para o mundo quebrado, que precisa ver o amor de Cristo em ação. Que o nosso coração seja como o de Neemias, disposto a chorar pelas ruínas, mas também disposto a se levantar com ânimo para a reconstrução. Estamos todos unidos no mesmo propósito? Estamos dispostos a lutar juntos na adversidade? Estamos celebrando a nossa força com alegria no Senhor? Se a resposta é sim, então somos um povo pronto para uma só missão. Vamos nos levantar.